Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos do Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós atualmente estamos estudando o livro Aconteceu na Casa Espírita, né? E o Espírito Nora ditou a psicografia de Emmanuel Cristiano. Isso? Bom, mas antes de nós passarmos ao nosso estudo de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então vamos lá. Nossa querida Miriam Becker, boa tarde, Silvia, a todos que participam deste estudo. Miriam relembrando, né? Não esqueçam os likes. Sim, os likes são muito importantes para a nossa web rádio, para que a gente possa crescer, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e recomende, né, os estudos espíritas a outras pessoas. Então, quando vocês entram no nosso site para assistir os estudos, se vocês deixarem o like de vocês, para nós é muito importante. Vocês estarão nos auxiliando a levar a doutrina espírita cada vez mais longe, né? A nossa querida Lúcia Pelon. Oi, Lúcia, boa tarde a todos, um ótimo estudo. Boa tarde, querida, que bom que você está aqui, né? Zanise também aqui conosco, boa tarde a todos. Oi, Zanise, boa tarde. Magali também aqui conosco, boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida, que bom que você está aqui, né? Muito bem. Bem, pessoal, como nós sempre fazemos, né? Nós sempre pedimos aos queridos amigos espirituais que são os verdadeiros condutores da nossa web rádio Cristo Consolador, que nos auxiliem na realização de mais um estudo, de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão agora aqui conosco e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seus pensamentos a Deus e, junto conosco, acompanhem esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, nos envolvendo, nos orientando, nos incluindo. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que nos foi concedida para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos, buscar reconhecer os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas falhas, e, uma vez identificados, eliminá-los de nossas vidas para assim podermos nos tornar pessoas melhores. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado aqui na tarde de hoje. E assim, queridas e queridos irmãos do Ideal Espírita, começa agora, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Muito bem, pessoal. Vamos, então, ver aqui. Nós estamos, vejando, em que capítulo que nós estamos? Quem lembra? Estamos no capítulo 7 do nosso livro, né?
verificando os resultados. Nós, efetivamente, já começamos a estudar esse capítulo, lemos uma parte e hoje vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Eu vou dar uma pequena lidinha rápida em um pedacinho anterior que nós já analisamos, ok? Para que nós lembremos do que estávamos estudando, ok? Então, vamos lá. Vou voltar uma página. No meu livro, nós devemos iniciar na página 65. Porém, eu vou voltar um pouquinho até a página 63 e reler o que foi já estudado, ok? Então, vamos lá. E adentrando uma das salas de trabalhos mediúnicos, ligaram-se a dois participantes bastante receptivos aos pensamentos inferiores. Sondando-lhes o mundo íntimo, notaram que um dialogador e uma das médiuns trocavam pensamentos sensuais. Senhor, disse Daniel, o discípulo de Mamon, trago a ficha. Soraya Barreto e Sérgio Queiroz, o adultério. O que diz? Excelente, será um escândalo formidável. Para seu primeiro trabalho num grupo profissional está ótimo. Vamos ver agora quem é que pode mais. As fofocas sobre o caso da médium e do dialogador, adúlteros explodirão por estes corredores feito pólvora. Vamos, vamos. Precisamos nos organizar. Ainda temos muito que fazer para executar este novo plano. Soraya e Sérgio eram trabalhadores de um grupo mediúnico. Ela, médium não muito educada, comparecia raramente às reuniões de estudos doutrinários, de orientação geral. Julgava-se algumas vezes privada das alegrias do mundo por causa do compromisso mediúnico. Casada com um homem digno e respeitável, não se sentia feliz diante da sagrada oportunidade do casamento. O dialogador, igualmente consorciado com dedicada esposa digna de admiração e amparo espiritual. Entretanto, ignorando as orientações espíritas, colocavam-se à disposição de entidades desequilibradas, gozando a vida de maneira irresponsável. Ambos os tarefeiros do socorro espiritual abriam grandes brechas aos inimigos da verdade. Não se dedicavam à vivência mínima dos ensinos adquiridos, permanecendo interessados apenas nas atividades fenomênicas. E porque mantinham afinidade nas intenções, ligaram-se magneticamente por ondas mentais. Na reunião de intercâmbio, pouco contribuíam, tornavam-se elementos isolados pelos mentores, pois que os pensamentos não atingiam regiões superiores para ajuda na tarefa socorrista. Todos esses dados eram de domínio dos invasores das sombras. Os instrutores do mais além igualmente sabiam deste possível envolvimento entre os cooperadores citados. Contudo, não podiam privá-los do convívio entre os companheiros encarnados junto à casa espírita. Entretanto, orientações espirituais gerais, exaltando a moral, o nobre objetivo do casamento, o esforço para domar as más tendências como ponto a identificar o verdadeiro espírita, foram transmitidas através de vários medianeiros, mas nenhuma delas foi acatada pelos dois tarefeiros envolvidos, o que oferecia largo campo de atuação para Júlio César e sua família. Então, aqui estamos vendo, né, o que está acontecendo na casa espírita agora. Dois trabalhadores casados, né, cada um com seu cônjuge, começam a se envolver emocionalmente, né, porque são invigilantes. E mesmo a espiritualidade mandando recados sobre
a forma de se manterem dignamente, sobretudo dentro da instituição do casamento, não os tocou de forma alguma, que possibilitou a Júlio César penetrar nos seus pensamentos e intuí-los realmente a fazer o que não deveriam fazer. Não é? Por quê? Porque eles abriram brechas para esta influenciação infeliz. Ok? Bom, vamos cumprimentar a nossa querida Albertina, que chegou aqui também. Boa tarde a todos. Boa tarde, Albertina, minha querida. A Celinha também, Célia Zacarias, irmãos queridos de Ideal Espírita, luz e paz com Jesus, excelente tarde de estudo a todos. Com certeza, querida, com certeza, né? Maria Cláudia, aqui também conosco, boa tarde a Silvia ao grupo, boa tarde, querida. Nossa querida Eronides também, boa tarde, Silvia, a todos, boa tarde. Bom, então agora vamos passar a análise da parte nova de hoje, né? Que iremos estudar hoje. O inimigo do bem, da harmonia, reuniu rapidamente os servidores à sua disposição, iniciando mais essa trama diabólica. Então, vocês vejam que, diante dessa brecha aberta pelos trabalhadores, né, a médium e o dialogador, o Júlio César se sentiu fortalecido, né, e inimigo da harmonia, como ele era, desejando desestruturar todo o trabalho da Casa Espírita, ele reuniu seus servidores e iniciou mais uma trama terrível. Né? Camaradas, eis que estamos avançando de maneira muito satisfatória. Agora, haveremos de usar, mais uma vez, uma arma bastante delicada, a fascinação. E o campo de atuação será de novo a mediunidade? Perguntou um dos presentes. Não e sim, respondeu Maquiavélico. Não exploraremos a mediunidade em si, mas desejaremos atingir muitos médiuns. Olha o que ele diz, não vai ser o caso, né, de eles usarem efetivamente a mediunidade, mas o que eles irão fazer irá atingir negativamente a muitos médiuns trabalhadores da casa. Vocês observem como é imprescindível a oração e a vigilância, né? Como trabalhador da casa espírita, como espírita, de uma forma geral, precisa estar muito vigilante para não se deixar envolver por intuições, por situações infelizes arquitetadas pelos espíritos inferiores, né? Porque é o que eles buscam o tempo todo. Sobretudo se é uma casa harmoniosa, se é uma casa que busca verdadeiramente trabalhar pelo bem, né? Eles buscam essas brechas, e essas brechas são oferecidas justamente pelos trabalhadores da casa, os médios da casa, que não são vigilantes com o seu comportamento, né? Que não estudam a doutrina verdadeiramente e, quando eventualmente estudam, não aplicam os conhecimentos no seu dia a dia, né? E isso eles estão cooperando para efetivamente a destruição da casa. Muitas pessoas erroneamente dizem, né, querendo se eximir da responsabilidade, que a casa tem os seus mentores, tem os seus protetores e nada vai acontecer. Não é bem assim. Foi exatamente como nós vimos, né? Os mentores da casa, os protetores da casa vão intuir os trabalhadores para que eles não façam determinadas coisas, para que eles se modifiquem no seu comportamento, mas a decisão final será sempre deles. A espiritualidade não vai interferir no nosso livre-arbítrio. E uma vez que a nossa decisão, o nosso comportamento seja um comportamento em desacordo como deveria ser, né, nós estaremos efetivamente abrindo as portas da nossa casa espírita, da nossa vida, para a intervenção dos espíritos menos felizes, né? Não é assim tão tranquilo como muitas pessoas querem fazer. Pensar de que os mentores protegem a casa. Não é bem assim. Cada um deve fazer a sua parte, né? A fascinação, prosseguiu o perverso arquiteto, será no campo da sensualidade, dos instintos humanos. Um trabalho pouco difícil, pois aqueles que envolveremos
já vibram em nossa sintonia, autorizando-nos a ação. Vê a questão da sintonia? Como ele diz que vai ser fácil, porque tanto a médium quanto o dialogador já estão vibrando na sintonia da sensualidade. Então, esses espíritos menos felizes vão apenas aumentar essa sintonia, aumentar a influência sobre esses irmãos, né? Invigilantes. Então, o que ele diz? Um trabalho um pouco difícil, pois aqueles que envolveremos já vibram em nossa sintonia, autorizando-nos a ação. Ou seja, são os médios e vigilantes que estão autorizando a que os espíritos menos felizes atuem sobre eles, uma vez que estabeleceram a sintonia. Simplesmente teremos de estimular um pouco mais as suas tendências inferiores. Precisamos fazer com que estes tarefeiros invigilantes e imprudentes se desequilibrem, comprometendo o bom andamento da reunião, abrindo-nos o campo para atingirmos o grupo todo. Então, vocês observem o que ele está falando, né? Lembra que lá no início ele disse que quando eles realmente estivessem verdadeiramente envolvidos, né, que o falatório das outras pessoas dentro da casa espírita a respeito do envolvimento dos dois iria explodir como pólvora, né? Então, justamente o que eles estão fazendo, eles vão estimular a médium e o dialogador a realmente se envolverem, né? A realmente se envolverem, e isso vai se tornar de conhecimento de todos. E, obviamente, quando você se deixa envolver pela maledicência, pela fofoca, pelo disse-me-disse, você também baixa as suas vibrações e acaba sintonizando com espíritos menos felizes, né? Ou seja, esses dois serão o alvo inicial, né, do Júlio César e de seus companheiros. Porém, quando eles cederem, né, aos seus instintos particulares e também às intuições do Júlio César, porque estão combinadas, né? Tanto o interesse do Júlio César quanto o interesse dos dois, a coisa vai explodir dentro da casa. Ou seja, o Júlio César vai atingir, vai mirar efetivamente nos dois, mas quando mirar nos dois e atingir os dois, conseguir o que os dois façam, essa influenciação irá atingir todos os médios da casa. Olha que situação, né? E os amigos superiores? Perguntou outro, muito preocupado. Não vão nos impedir? E se formos pegos, como aconteceu com Gonçalves, não tentarão nos afastar de nossos propósitos? Olha o questionamento do espírito, né? Do espírito menos feliz. Ele está preocupado com a ação dos mentores da casa. Está preocupado em ser pego pelos mentores, né? Pelos trabalhadores do bem, e não conseguir, né, fazer o que eles pretendem fazer. Se caírem nas mãos dos responsáveis espirituais por esta casa, preveniu o perseguidor cruel, finjam, olha só, finjam terem se transformado para livrarem-se da imantação mediúnica. Inventem, se necessário, histórias mirabolantes ou permaneçam mudos. Algumas vezes nós observamos, né, nas sessões mediúnicas, espíritos que se apresentam, mas não falam nada, né? Mas não dizem nada. Olha aqui a recomendação do Júlio César, né? Inventem alguma coisa ou fiquem mudos. Na verdade, inventar não vai adiantar muito, porque os amigos espirituais sabem as suas reais intenções, não vão perceber, né, que eles estão mentindo naquilo que eles estão inventando. Então, isso não é um bom recurso. Mas ficar mudo, isso acontece, né? Nós vemos sempre coisas assim acontecerem, né? Os espíritos se apresentam na reunião mediúnica, mas não dizem absolutamente nada. Mas, nesse momento, o que acontece? O dialogador, né, normalmente intuído, se ele estiver vibrando com as esferas superiores, ele será intuído pelos amigos espirituais e irá conversando com o espírito neste monólogo, né? Será um monólogo, mesmo se o espírito não falar nada, mas ele já vai saber de alguma forma, né? E vai acabar conseguindo envolver
né, esse espírito. Eles, os mensageiros do Cristo, prosseguiu o preceptor das trevas, não podem nos expulsar. Trabalham pela tolice do amor. Isso representa um ponto positivo a nosso favor, porque preferem esperar pela nossa transformação moral em vez de nos destruírem. E aí nós sabemos, né, como Jesus falou, o Pai não deseja a destruição do ímpio, mas a sua regeneração. Né? Então, Júlio César aqui diz que os mensageiros do Cristo, né, os mensageiros do Cristo preferem esperar pela transformação moral desses espíritos trevosos, né, do que destruí-los. Né? Enquanto aguardam nossa metamorfose no campo dos valores espirituais, que para nós é impossível, nosso plano avança. Né? Então, ele vai colocando, né, que enquanto os amigos espirituais estão ali solícitos, aguardando que eles se transformem moralmente, eles vão fazendo aquilo que desejam. Estou com muito medo, continuou o camarada prudente, levando outros a concordarem. Não será melhor desistirmos? Estamos na toca do inimigo. E se os emissários da luz estiverem com a verdade? Estas palavras finais mexeram intensamente com o Júlio César, fazendo perder a razão. Como ousa querer desistir? Como ousa querer desistir? E aproximando-se do obsessor temeroso, fitou de maneira profunda, agarrando fortemente pelos andrajos em atitude agressiva. E chacoalhando violentamente por várias vezes, acrescentou irado. Ou seja, quando um dos obsessores, que estava temeroso de estar agindo dentro da própria casa espírita, pensou se não seria melhor desistir, né? Que talvez os emissários da luz, né, os espíritos superiores, estivessem com a verdade, Júlio César perdeu o controle. Né? Dirigiu-se imediatamente àquele obsessor, agarrou ele pelas roupas, sacudiu, e questionou como ele ousava querer desistir. E aproximando-se do obsessor temeroso, fitou de maneira profunda, agarrando fortemente pelos andrajos em atitude agressiva, chocalhando violentamente por várias vezes e falou irado. Experimente abandonar esta missão. Tente render-se aos falsários do amor. Ameaçando. Né? Desejo, por um único minuto, levantar um movimento contra meus propósitos e verá o que lhe acontecerá. Se eu souber de uma tentativa sequer de sua parte ou de alguém da minha equipe para mudar de lado, será sumariamente confinado nas prisões de nossa cidade por tempo indeterminado. E, além do mais, continuou o malvado perseguidor, aterrorizando e ameaçando os obsessores. Sei que muitos de vocês ainda têm entes queridos encarnados. Experimentem abandonar nossos propósitos e verão o que acontecerá ao seu. Ou seja, ele ameaça não apenas aos espíritos, né, obsessores que estão ali sob o seu comando e que parecem, né, querer desistir ou tentam mudar de lado, alguma coisa assim, os ameaça e ainda fala que eles têm entes queridos encarnados e que se eles não fizerem o que eles desejam, eles irão se vingar em seus entes queridos encarnados. Não despertem minha ira, muito menos a dos nossos superiores. E, continuando, disse-lhes, prestem atenção. Os espíritos bondosos não poderão nos impedir, pois que estaremos ligados aos pensamentos e emoções de Soraya e Sérgio. Por isso, coragem. Pessoas fracas não convivem comigo. Olha que coisa interessantíssima que ele colocou aqui e que eu sempre relembro, né? Todo processo obsessivo, ele não ocorre assim de maneira, digamos, fácil, né?
ele ocorre. Por quê? Porque existe uma ligação, uma sintonia de ideais e pensamentos, de alguma maneira, entre o obsessor e o obsidiado. Então, olha o que Júlio César fala aqui. Ele diz: espíritos bondosos não poderão nos impedir, pois que estaremos ligados aos pensamentos e emoções de Soraya e de Sérgio. Por isso, coragem. Pessoas fracas não convivem comigo. Exatamente. É aquilo que eu falei. Os amigos espirituais não violentam o nosso livre-arbítrio. Eles nos intuem, eles nos aconselham. Mas a decisão final é sempre nossa. Então, no fundo, a Soraya e o Sérgio desejam praticar o adultério. Né? Desejam praticar o adultério. E eles serão estimulados a isso pelo Júlio César e os seus obsessores. E o que acontece? Os amigos espirituais não poderão impedir essa ação do Júlio César, dos seus obsessores, sobre a Soraya e o Sérgio, porque, no fundo, é o que a Soraya e o Sérgio desejam. É o que eles desejam. Então, o Júlio César vai apenas estimulá-los um pouco mais a realizarem aquilo que eles, no fundo, desejam fazer. E como a decisão de fazer será deles, os amigos espirituais não poderão impedi-los. É o exercício do livre-arbítrio. Né? É por isso que nós temos que ser bastante vigilantes em todos os nossos comportamentos, em tudo que nós fazemos. Né? Toda conduta que desvia, né, do comportamento moral adequado, que desvia dos preceitos da lei de Deus, vai nos posicionar em um estado de fragilidade diante dos obsessores que desejam nos intuir, nos envolver para que façamos coisas erradas. Porque sempre que nós cometemos delitos, que nós cometemos erros, nós nos tornamos presas fáceis desses espíritos e nós também, o que acontece? Nós vamos precisar, de alguma forma, ressarcir esse erro cometido e, obviamente, iremos sofrer. Né? Então, é extremamente importante que nós tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, que nós busquemos nos manter equilibrados com a prece, com as boas leituras, com os estudos, que nós busquemos identificar em nós aquilo que fazemos e que não é o melhor. Né? Nossos comportamentos, às vezes, de inveja, de ciúme, de maledicência, tudo isso são portas abertas à obsessão. É por isso que nós sempre recomendamos que nós busquemos nos conhecer, né? Conhecer as nossas fraquezas, uma vez identificando os nossos erros, os nossos vícios, as nossas fraquezas, as nossas más tendências, que nós busquemos eliminá-las de nossas vidas. Né? Porque nós sabemos que alimentar esses sentimentos só irá nos tornar mais fracos diante das intuições menos felizes de espíritos inferiores. Okay? Gonçalves começava a observar o chefe com outros olhos. Lembra que Gonçalves foi aquele, né, que foi levado até junto dos amigos espirituais e foi bem esclarecido, depois ele foi libertado. Né? Mas ele começa a observar o comportamento do seu chefe, e tudo aquilo que o chefe disse que os espíritos superiores fariam, iriam torturá-lo, iriam prender, não sei o que, nada disso aconteceu. Então, ele já começa a duvidar das afirmativas do Júlio César. Né? Então, Gonçalves começava a observar o chefe com outros olhos. Sentia-se um tanto diferente e, pela primeira vez, analisava as colocações de seu superior, distinguindo-as do atendimento respeitoso que recebera dos amigos espirituais. Era o início de uma importante reflexão. Exatamente. O Júlio César diz que os amigos espirituais, os espíritos superiores, né, vão prender, vão torturar, vão fazer acontecer. Mas o Gonçalves agora está realmente fazendo uma comparação, porque ele teve a oportunidade de estar junto com os amigos espirituais,
e faz ver a grande diferença de tratamento que existe na forma do Júlio César tratar a eles e na forma como ele, Gonçalves, foi tratado pelos amigos espirituais, com todo respeito, com todo carinho, com toda a consideração. E o Júlio César fazendo o quê? Gritos, ameaças, agressões físicas, né? Sacolejando o outro pela roupa, todo um comportamento completamente diferente daquele que o Gonçalves recebeu dos amigos espirituais, né? Então, nós estamos vendo aqui o início de uma importante reflexão do Gonçalves com relação ao seu chefe, Júlio César, e aos amigos espirituais. Elvira, gritou o mandante, onde está você? E da turba, entidade feminina usando esfarrapada fantasia, imitando as dançarinas espanholas, rasgou a pequena multidão, estalando desajeitada a castanhola, enquanto dançava sensualmente, arrancando dos comparsas assobios, palmas e admiração. Então, vemos aqui, né, um espírito desencarnado na forma de uma mulher, né, que no meio não foi chamada, no meio da turba e veio, né, com aqueles seus andrades, com aquelas suas roupas, imitando uma dançarina espanhola, tocando castanhola e tudo mais, e fazendo uma dança sensual que tirou dos outros espíritos obsessores, né, assobios, palmas, admiração pela sua dança sensual, né? Parem com isso, ordenou o porta-voz das sombras, fazendo surgir o silêncio. Ou seja, o Júlio César mandou todo mundo ficar quieto, né? Parem com isso. Entregaremos este caso a você, Elvira. Sei que questões de envolvimentos no âmbito das emoções é a sua especialidade. Ou seja, a Elvira é o espírito que, como o Júlio César está dizendo aqui, era meio que especializada em envolver, não é? Espíritos menos, digamos assim, menos vigilantes nesse campo das emoções, das sensações sensuais, né? Então, ele disse que ia entregar aquele caso para este espírito de nome Elvira. Quero que destrua o casamento dos dois, que impeça o autocontrole das emoções, deixando-os fascinados um pelo outro, a ponto de perderem a razão e a compostura, embrenhando-se no campo do sexo desequilibrado, a fim de perturbarem mais ainda os trabalhos espíritas e tornarem-se um grande escândalo na instituição. Olha o que o Júlio César está querendo que a Elvira faça. Olha o planejamento dele, gente. Olha o planejamento dele. Como é importantíssima a nossa vigilância, né? Como é importantíssimo que não nos deixemos levar, né, por esses arrastamentos. Como é importante, né? Vou repetir aqui o que o Júlio César está recomendando a Elvira. Quero que destrua o casamento dos dois, da Soraya, do dialogador, né? O nome dele não é Sérgio? Não sei se é. Sérgio, Soraya e Sérgio. Quero que destrua o casamento dos dois, né? Quero que destrua o casamento dos dois. Que impeça o autocontrole das emoções, deixando-os fascinados um pelo outro a ponto de perderem a razão e a compostura, embrenhando-se no campo do sexo desequilibrado, a fim de perturbarem mais ainda os trabalhos espíritas. Ou seja, dois trabalhadores de uma reunião mediúnica nesse estado de desequilíbrio emocional, envolvidos fortemente pelas emoções do sexo desequilibrado, obviamente não estarão em condições
de trabalhar mediunicamente, de forma correta. E aí vão obrigar a espiritualidade a isolá-los, como já vem acontecendo, né? E vão atrapalhar, naturalmente, que isso vai atrapalhar o trabalho mediúnico. E tornar-se um grande escândalo na instituição. Além de tudo, eles vão se tornar um grande escândalo dentro da casa, o que vai desequilibrar não somente a questão mediúnica, mas todo o trabalho da casa. Por quê? Porque as pessoas vão naturalmente, como eu falei, começar a se envolver em fofocas, em disse-me-disses, né? Em conversas maledicentes, que vai ser altamente negativo, né? Oi, Nora, boa tarde. Diz que tudo bem, querida. Não é importante que você chegou, né? Muito bem. E aí, gente, olha o que ele fala, né? Que coisa terrível. E aí ele ainda diz, não admito falhas, ouviu bem? Fique tranquilo, não costumo decepcionar meus superiores, respondeu a servidora sensual. O Senhor sabe da minha competência. Isso aí eu ouvi, né? A dançarina falando. O Senhor sabe da minha competência. Não costumo decepcionar meus superiores. Então, vamos à obra. Gonçalves, pois não, senhor. Qual o resumo do nosso trabalho? Como estão as tarefas dos outros camaradas? Vejamos as anotações, respondeu o secretário. Já atingimos, e aí ele começa a enumerar os pontos que eles já conseguiram atingir na casa, né? Vejamos as anotações, respondeu o secretário. Já atingimos, vejamos, a responsável pelo atendimento fraterno, comprometendo as tarefas nesta área, ou seja, aquela senhora cujo marido começou a perturbá-la, que eles estimularam a ir até ao templo evangélico, e lá ele foi envolvido e começou a tornar a vida dela muito difícil, começou a tornar o trabalho da esposa na ida à casa espírita muito difícil, porque ele estava combatendo fortemente que ela fosse a casa espírita, né? Então, já atingimos a responsável pelo atendimento fraterno, comprometendo as tarefas nesta área. Um grupo de fluidoterapia, causando desconfiança e concorrência. Este agrupamento, lembra o caso do grupo da fluidoterapia, aqueles que estavam fazendo o tratamento dos passos e tudo mais, né? Eles começaram a fazer com que uma média específica, todo mundo que fosse receber esse espaço daquela média, se sentisse imediatamente melhor, e começaram a criar uma ideia de que aquela médium era especial. E quando, na verdade, não era, tudo um truque, né? Porque quando o obsessor estava obsidiando aquela pessoa que ia receber o passe daquela médium, era do grupo do Júlio César, ele dizia para se afastar. Então, após receber o passe, a pessoa acabava dizendo que estava se sentindo melhor. Por quê? Porque o espírito havia se afastado voluntariamente dela. Não por causa do passe, mas para contribuir com o plano do Júlio César, né? Então, um grupo de fluidoterapia causando desconfiança, atingimos um grupo de fluidoterapia causando desconfiança e concorrência. Este agrupamento de socorro espiritual que está em andamento, cujo objetivo é provocar escândalos e, consequentemente, a fofoca destruidora, né? Ou seja, então eles atingiram o atendimento fraterno, atingiram o trabalho dos passes e agora a reunião mediúnica. E o objetivo que ele falou, né, é provocar um grande escândalo e uma fofoca destruidora dentro da casa. Gente, as casas não podem sucumbir a esse tipo de atitude menos feliz. É por isso que eu sempre falo o quanto é importante que nós nos mantenhamos vigilantes e que não cedamos lugar a comentários menos felizes, a fofocas, a disse-me-disses, né? a posições partidárias dentro da própria casa espírita, porque existem aquelas pessoas que começam a criar segmentos dentro da casa, sobretudo se a casa é muito grande. Então, você tem aquele grupo que segue a Dona Maria, aquele outro grupo que segue o seu João, e você começa a ter grupos meio que políticos dentro da casa espírita. Isso vai dividindo, vai fragmentando a casa. Quando, na verdade, todos deveriam estar voltados para um único ideal, que era o ideal da divulgação do Evangelho do Cristo,
da divulgação dos postulados espíritas e, sobretudo, da vivência desses dois postulados, né? O Evangelho do Cristo e os postulados espíritas, e a melhoria íntima de cada um. Mas, infelizmente, as pessoas se deixam levar pela fofoca, pela luta pelo poder, pela busca de cargos que os deixam em posição de predominância, e a casa espírita invigilante. A casa espírita, com trabalhadores invigilantes, acaba se tornando um verdadeiro quartel-general das trevas. E ele fala: outros camaradas, sob as suas ordens, já realizaram o afastamento de um entrevistador ordenado por Márcia Boaventura das tarefas das noites de segunda, terça e quarta-feira. Olha só, então eles conseguiram essa situação, né? A Márcia Boaventura, aquela senhora do atendimento fraterno, né? Ela estava extremamente perturbada pelo marido, né? Depois tinha a questão dos passes, que também foi complicada, e agora a sessão mediúnica. Então ele diz: outros camaradas, sob as suas ordens, já realizaram o afastamento de um entrevistador coordenado por Márcia Boaventura das tarefas das noites de segunda, terça e quarta. Seguindo suas orientações, o envolvemos a fim de que julgasse se fosse preciso melhorar a vida material. Fizemos com que se inscrevesse em seu terceiro curso universitário. O mundo ganhará mais um inútil acadêmico e perderá valoroso cooperador também. Ou seja, além da Márcia Boaventura, que é a senhora responsável pelo atendimento fraterno, eles envolveram outros trabalhadores do atendimento fraterno e conseguiram, né, que um desses trabalhadores se afastasse do trabalho nas noites de segunda, terça e quarta-feira. Por quê? Porque começaram a intuí-lo sobre a necessidade de melhorar a sua vida material. Então, ele foi se inscrever para fazer um terceiro curso universitário. E aí o que acontece? Vai adquirir mais conhecimentos acadêmicos, mas vai deixar de fazer um valoroso trabalho também, né? E é o que eles querem. 5 expositores dos mais variados cursos de espiritismo espalhados pela casa tiveram promoção no emprego sob nossa influência, tendo obrigatoriamente de abandonar as tarefas a fim de cumprirem os compromissos materiais. Olha isso. Olha isso. 5 expositores receberam promoções nos seus trabalhos materiais, né, nas suas vidas profissionais, e para atender a nova demanda profissional, tiveram que abandonar, né, os trabalhos da casa. Olha que situação, né? Olha que situação. Três dirigentes de grupos mediúnicos pediram licença, atendendo a caprichos familiares, fazendo longa viagem, também sob nossa função. Então, trabalhadores do atendimento fraterno, expositores da Casa Espírita, dirigentes de grupos mediúnicos, também se afastaram. Os eruditos espíritas não foram esquecidos. Com a vaidade solicitada, estamos sugerindo que reformulem todos os trabalhos na casa, toda a área doutrinária. Isso sim é que vai gerar uma grande fofoca. Desejamos fazer com que entre em confronto com a organizada diretoria de harmonia, de doutrina, aliás, diretoria de doutrina. Ou seja, eles têm estudiosos dentro da casa, né? E começaram a estimular a vaidade dessas pessoas, supostamente, que estudam a doutrina. E com a vaidade dessas pessoas superexcitadas, eles começaram a sugerir a essas pessoas que queiram fazer uma grande mudança, né, nos trabalhos espirituais da casa. E uma grande mexida em toda a área doutrinária. Para gerar, na verdade, um grande desconforto, né? Uma grande fofocada com essa mistura, com essas medidas, e com isso também
entrar em confronto com a diretoria da casa, que é tão organizada e dedicada à doutrina. Estamos ainda fazendo com que modismos de toda ordem apareçam por aqui, trazidos pelas pessoas eufóricas. Também acontece muito, né? Acontece muito. Pessoas que começam na doutrina e vêm e trazem uma ideia, traz outra, modismos. 300, olha isso, gente, 300 processos de obsessão simples foram implantados, junto àqueles que nos oferecem brechas, a pretexto de atrapalhar os diversos trabalhos. Ou seja, a gente pegar... Obsessão simples é quando o espírito fica, né, intuindo alguém a fazer determinada coisa, a pessoa até acha que é a ideia dela mesma. Então, eles começaram a influenciar 300 pessoas. Então, 300 processos de obsessão simples a pretexto de atrapalhar os diversos trabalhos espíritas. Estes, e também esses 300 pessoas que, naturalmente, ofereceram brechas para a influência desses espíritos, né? Estes, num mecanismo em cadeia, exatamente como o Senhor planejou, haverão de triplicar as irritações, abrindo novos caminhos. Ou seja, eles vão começar, esses 300 vão começar com ideias meio que estapafúrdias, estranhas, dentro da casa espírita, né? Cedendo às intuições desses espíritos menos felizes, nesse processo de obsessão simples, e, obviamente, que eles vão começar, vai falar com um, falar com o outro, e essa influenciação negativa vai se triplicar dentro da casa. E vai abrir ainda mais caminhos para a penetração dos espíritos menos felizes. É por isso que nós dizemos, muitas vezes, nós vemos casas muito grandes, né? Isso é mais fácil de acontecer em casas grandes. Casas muito grandes, sofrendo um processo obsessivo terrível. E não pensem que porque a casa é grande, porque a casa é antiga, que ela não sofre isso. Vocês estão vendo aqui que sofre. Né? Sobretudo se dentro das casas houver muita disputa de poder, muita fofoca, muita maledicência, muito desamor, muitas brigas. A casa está totalmente entregue a essas influências menos felizes. Então, este mito de que a casa está protegida pelos seus mentores e que nada vai acontecer e que os encarnados não precisam se precaver, é apenas um mito. Isso não é verdade. Nós, encarnados, temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, estaremos abrindo brechas para que esses espíritos menos felizes entrem nas nossas casas e assumam o controle de tudo. E aí, como eu falei, dentro de pouco tempo, a casa passará a ser um reduto de obsessores e não mais um templo de luz. Né? Aí ele continua. Verificamos as obras assistenciais e notamos estarem passando por várias dificuldades financeiras. Envolvemos alguns responsáveis que entraram em nossa esfera de ação por conta do pessimismo, nervosismo exagerado, falta de fé, por terem esquecido do ideal espírita e prenderem-se simplesmente à questão de organização, agindo com frieza distantes do amor. Com isso, pudemos desestimulá-los intensamente e agora estão prestes a abandonar as funções. Né? Então, o que aconteceu? As partes, né, os serviços assistenciais da casa, né, também estão passando por dificuldades financeiras. E aí eles começaram a influenciar os trabalhadores, né, aumentando o pessimismo, o nervosismo, falta de fé, né, fazendo com que eles ficassem muito mais preocupados com a questão material do que com a crença, com a fé, com a necessidade de acreditar que a espiritualidade amiga vai prover as necessidades, basta que continuem trabalhando, acreditando, orando. Né?
E aí a maioria deles, por esse enfraquecimento da fé e da crença nos amigos espirituais, estão prestes a abandonar as suas funções. Nas promoções beneficentes, igualmente tivemos boa infiltração, pois que os cooperadores, verificando estarem fora das reuniões mediúnicas, da seriedade dos estudos, entregaram-se às piadas, às brincadeiras, à maledicência, à competição, à inveja, ao ciúme. Isso tem afastado vários trabalhadores matriculados nestas obras. Então, observa só. Como em todos os pontos do nosso trabalho, na vida e, sobretudo, na casa espírita, nós temos que manter a seriedade. Né? Então, nas promoções beneficentes, igualmente tivemos boa infiltração, porque os cooperadores dessas promoções beneficentes, por se acharem fora de uma reunião mediúnica, acham que não tem que olhar e vigiar. Acham que não precisa se manter vigilante no que dizem, no que falam e no que pensam. Né? Então, daí, eles abandonam a seriedade dos estudos, entregam-se às piadas, às brincadeiras, à maledicência, à competição, à inveja, ao ciúme. Né? E isso, esse comportamento dentro do grupo, acaba fazendo com que outras pessoas mais sérias se afastem do trabalho. No pequeno coral, olha, eu diria até no coral. Até no coral. No pequeno coral, inspiramos-lhes músicas mais agitadas, fazendo com que se oponham à direção da casa em querer divulgar o espiritismo pela canção. Sugerimos-lhes outros ritmos a fim de atordoar-lhes e confundir-lhes o pensamento. O regente, praticamente um dos nossos, tendo levado sua ideia à direção doutrinária, e esta, obviamente, solicitando a retomada do trabalho com músicas que elevem a criatura humana, conduzindo mensagens de transformação moral, tal como é o objetivo do espiritismo, fez o quê? Fez com que o condutor das vozes espíritas se irritasse, quase desistindo das tarefas. Ou seja, eles intuíram o regente a colocar músicas mais agitadas, né? Saindo do repertório espírita. Ele foi falar com o responsável pelo departamento espiritual. O departamento espiritual disse que não, que ele mantivesse as músicas espíritas. Ele se irritou, se aborreceu e até está pensando em desistir das tarefas, deixar de ser regente. Ainda temos o grupo de teatro, também no teatro. O grupo de teatro que certamente nos atenderá às mesmas solicitações, melindrando-se certamente quando a pureza doutrinária lhes solicitar evitar no centro a propagação de obras não espíritas. Ou seja, no grupo de teatro também estão atuando, buscando incutir nos dirigentes, né, a ideia de transmitirem, de fazerem obras não espíritas, levarem ao palco obras não espíritas. E aí o que acontece? Né? Vão fazer o quê? Vão criar também uma desarmonia. Né? Uma desarmonia entre o grupo de teatro e a diretoria da casa, quando essa não autorizar, né, as peças não espíritas, que vai criar um melindre, um desconforto. Né? Temos procurado, diante dos agrupamentos de estudos, estimular os contestadores natos, fazendo com que estejam especialmente alterados, conseguindo, com isso, atrapalhar vários participantes. Gente, como isso acontece, né? Às vezes, nos grupos de estudo, tem aquela pessoa que sempre está contestando, sempre está criando celeumas dentro do grupo, atrapalhando o estudo, retardando o estudo, né? Ocupando muito tempo do estudo, é também uma influência das trevas. Observamos isso também, né? Pessoas com esse comportamento dentro de grupos de estudos em uma casa que nós frequentávamos, né? E muitas outras reuniões estão recebendo a visita de nossa falante. Então, vocês vejam que
a casa está totalmente dominada por esses espíritos. Em todos os setores, em todos os trabalhos, eles estão influenciando negativamente para desestabilizar a casa. Falta ainda atingirmos definitivamente o presidente e o diretor doutrinário da instituição. Seguindo suas ordens, continuou Gonçalves, colocamos cerca de 10 espíritos adversários com cada um. Ou seja, eles botaram 10 obsessores com o presidente e 10 obsessores com o diretor doutrinário. Porque são as duas figuras que, de uma certa forma, mantêm a sustentação espiritual da casa, mas que eles precisam derrubar. Então, colocaram 10 obsessores no canal. Né? Esperando que eles ofereçam brechas de atuação. Mas eles desfrutam de proteção espiritual admirável por conta do esforço que empenham na conduta reta e pelo trabalho sério que eles executam. Contudo, Senhor, nosso labor permanece difícil, pois não faltam aqueles que são verdadeiras rochas morais, os que têm atraído impressionante proteção espiritual pelas atitudes cristãs. Esse processo tem exigido muito dos nossos cooperadores. Já tivemos de renovar nossas turmas por 5 vezes. Nossos trabalhadores sentem-se fracos ao entrar em contato com certos ambientes amorosos que obrigatoriamente têm de visitar com o objetivo de atormentar e desviar os encarnados da bondade. E sobre estes, nossa influência tem sido praticamente nula. Ou seja, eles estão penetrando em todos os setores da casa, mas alguns pontos da casa, como a questão da presidência e do diretor doutrinário, as pessoas são rochas, né, de moralidade, são rochas de trabalho espiritual. E eles não estão conseguindo penetrar. E outros trabalhos na casa, que são efetuados por espíritas verdadeiramente sinceros, eles tentam influenciar, mas a influência deles é nula. Né? Não sei se nossa equipe conseguirá ir até o fim. Acredito que estejamos andando devagar demais. Nada disso, meu caro, acrescentou o mandante. Os pontos principais estão sendo atingidos. Aguarde e verá o excelente resultado. Quanto aos responsáveis pela instituição, haveremos de visitá-los pessoalmente em breve. Primeiro, vamos atormentá-los e preocupá-los, desestruturando as tarefas. Depois, quando estiverem irritados com o mau desempenho dos departamentos, os escândalos, as fofocas, os pegaremos em cheio. Agora, deixemos o caso Soraya Barreto e Sérgio Queiroz nas mãos de Elvira, nossa musa sensual. Ou seja, o Júlio César, né, diz, eles estão trabalhando, estão conseguindo muita coisa em vários setores. Né? E ele diz que depois eles vão se incumbir realmente de atacar o presidente e o diretor de assuntos doutrinários. Porque tanto o presidente quanto o diretor de assuntos doutrinários vão acabar muito desestruturados em virtude dos diversos problemas que estão surgindo ao mesmo tempo dentro da casa. E aí é nesse momento que eles pretendem atacar. Né? Sobretudo essas duas pessoas que são os pilares da casa. Né? Vejamos aqui o que a nossa Eronite está nos dizendo. Penso que um relatório assim extenso do sucesso deles exige uma análise doutrinária profunda, posto que eles não encontraram dificuldade em atingir seus objetivos. Com certeza, não é, Eronite? Com certeza. Maria Cláudia, grato pelos... Eu que agradeço, querida. Com certeza, Eronite. Esses departamentos, né, obviamente, que precisam, esses responsáveis por esses departamentos, os trabalhadores desses departamentos, precisam precisa ser feita uma reunião com o diretor doutrinário, com o presidente, para tentar reorganizar a coisa desses departamentos afetados e tentar chamar a atenção dos trabalhadores para a necessidade da vigilância, da oração, do estudo constante, para que eles possam, de uma certa forma, tentar fechar essas brechas, né, essas brechas que foram abertas.
pela invigilância dos próprios trabalhadores. Né? Vocês vejam como é sério, né, a ação dos espíritos menos felizes sobre uma casa bem estruturada. Né? Mesmo uma casa bem estruturada pode sofrer esses ataques e sucumbir. Né? Imagine uma casa onde ela já por si não é chegada a estudos, onde ela alimenta a vaidade dos médios, onde alimenta brigas e discussões dentro da casa. Obviamente que essa casa é um quarto cheio, né? Para os espíritos menos felizes. Ok? Bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo, com muitas coisas para meditarmos, para pensarmos, né? Espero que tenham gostado. E até a próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.